Nicolas, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, é uma alegria te receber aqui no Almoço de Negócios. Tudo bem, meu amigo? Opa, tudo bem? Poxa, obrigado por me receber, o prazer é todo meu participar. Espero conseguir ajudar aí, não só você, como seus espectadores, a tirar suas dúvidas. E, poxa, obrigado. A alegria nossa ter você aqui junto com a gente. Nós recebemos diversos profissionais da EQI aqui na nossa programação ao longo do Almoço de Negócios, muitos profissionais que nós admiramos. É a primeira vez que nós conversamos com o Nicolas aqui no Almoço de Negócios. Nicolas, quero começar falando de Banco do Brasil, por gentileza. A gente vai detalhar algumas linhas do balanço, mas de saída queria o seu olhar geral para o que foi o terceiro trimestre do banco. Era um trimestre que boa parte do mercado esperava dados fracos. De fato veio em linha com a expectativa? Foi um pouco melhor do que você projetava ou foi pior, Nicolas? Olha, eu achei pior, tá? Por mais que quando a gente olha as grandes linhas, né, o resultado de uma forma geral veio dentro das expectativas, como você mesmo colocou ali. Principalmente, eu acho que a linha que mais chama atenção, que todo mundo quer conseguir enxergar, né, o crescimento do lucro ou o retorno do crescimento do lucro da companhia. Mas, no geral, assim, o que eu estou preocupado nesse momento para Banco do Brasil, muito mais do que isso, ou seja, muito mais do que as big lines, é a gente olhar a qualidade do resultado, né? E a qualidade do resultado decepcionou bastante, e por isso que eu considero que ele foi bem abaixo das expectativas, inclusive, por conta justamente dessa falta de qualidade ainda. A perspectiva de melhora que a gente queria conseguir enxergar, né, na ação ainda não apareceu, pelo contrário, né, ela foi meio que postergada. E de forma geral, assim, e a gente, claro, fico aqui à disposição a aprofundar cada um desses dos pontos, etc. Mas de forma geral, a visão, eu acho que a administração, a diretoria passou no trimestre passado, na sua teleconferência de resultados, foi muito mais de uma recuperação quase que em V, uma recuperação um pouco mais rápida, dentro ainda desse ano e já com uma perspectiva bem positiva para o ano que vem. E dessa vez, eu acho que justamente pelo fato do guidance ter sido revisado novamente, das perspectivas terem sido piores, da inadimplência no setor do agronegócio, que, querendo ou não, é o mais importante para esse momento, que está mais afetando o resultado da companhia, ter piorado ainda mais, eu acho que eles não conseguiram reforçar esse tom um pouco mais otimista, e a recuperação, ela sim tende a acontecer ao longo do ano de 2026, mas parece que vai ser uma coisa muito mais paulatina do que aquela recuperação em V bem rápida, né? A gente vai justamente detalhar algumas linhas do balanço agora. Quero só mostrar uma matéria que saiu há pouco aqui no jornal o Globo, do Lauro Jardim. Você sabe, vem o resultado do Banco do Brasil, como vem o resultado de qualquer outra empresa, e imediatamente no dia seguinte você tem a teleconferência de resultados. Então o Banco do Brasil foi divulgado os números ontem à noite e hoje você tem a teleconferência de resultados. Acontece que vazou um áudio da teleconferência de resultados de Banco do Brasil, que era o áudio antes do início, né? Pelo menos do início público desse encontro importante. Antes de resultados ruins, a diretoria do Banco do Brasil reza e apela a Maria. Matéria do Lauro Jardim. Sandra Lacerda. A diretoria do Banco do Brasil está em tempos de pedir proteção divina ante os maus resultados consecutivos do seu balanço. Ontem o BB divulgou o seu balanço de terceiro trimestre com um lucro 60% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Hoje, pouco antes de a diretoria apresentar ao mercado os resultados, todos pediram ajuda divina. O áudio vazou e todos rezavam Ave Maria antes da conference call. Mas nesse caso, ao menos até agora, as preces não foram atendidas. A ação do BB cai 3,3% nesse momento na B3. Quando o Lauro Jardim fez o texto, caía 3,3%. Mas dá para dizer que as preces foram atendidas sim, pelo menos em partes, né? Porque a variação teórica apontava por volta das 10 horas da manhã para uma abertura em queda de 8, o papel veio caindo 5, por volta das 11 horas da manhã caía 3,3, e agora, Sandra Lacerda, da última vez que nós falávamos aqui, o ativo recuava 0,70%, tá como agora? Agora recua 0,61%, arrefeceu um pouquinho a queda aos R$ 22,65 agora, Vini. E nada contra as pessoas que têm a sua fé, na verdade, pessoalmente falando, eu entendo que isso é muito, muito importante. A questão é que a gente fica aqui falando sempre, não, agora
vai rezar. Já entrou num momento assim você fez uma operação, saiu tudo errado, então agora tá rezando. Você vê que não é só o trader, não. Né, que não é só o investidor sardinha que muitas vezes tem que apelar para ajuda divina. Os executivos do Banco do Brasil também, né, fizeram uma Ave Maria antes da teleconferência de resultados. Vamos lá, Sandra Lacerda, a partir de agora a gente começa a detalhar mais, Sandrinha, o que aconteceu com o Banco do Brasil. Sua pergunta para o nosso convidado. Eu queria agradecer, Nicolas, por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui no nosso programa. Boa tarde para você. Minha primeira pergunta é sobre o agronegócio. Não tem como a gente falar de resultados do Banco do Brasil sem tocar nesse aspecto. O agronegócio pressionou a inadimplência no trimestre, acompanhando alguns detalhes do balanço. A minha pergunta para você é como isso afetou diretamente o ROI do Banco do Brasil e qual é a sua projeção para os próximos trimestres? Olha, vamos lá. O agronegócio ele começou a se deteriorar, eu acho que mais explicitamente para o Banco do Brasil no primeiro trimestre desse ano, né? Quando a gente teve conjuntamente o início desse processo de inadimplência, de aumento de inadimplência, e também o início dessa nova regra, né? Da nova forma de reportar os resultados através que entrou em vigor para os bancos de uma forma geral, que deixa as coisas um pouco mais claras, um pouco mais transparente, mas principalmente de que os provisionamentos eles não acontecem mais à medida que as inadimplências acontecem. Não, mudou-se a forma de contabilizar isso e de se prever isso. Agora os bancos têm liberdade de fazer as provisões conforme a perda esperada por eles e não a perda realizada, né, ou a inadimplência realizada. E isso fez com que, não só conjuntamente, como eu comentei, a inadimplência subisse, por consequência, a gente tivesse que fazer uma provisão maior naquele momento pontualmente, como eles tivessem que começar a olhar para frente. E a prospecção futura já era bem ruim e essas provisões dos próximos meses foram bem grandes e culminou tudo ali no primeiro trimestre. Isso continua, esse processo continua. A inadimplência do agronegócio, que apontou ali pela primeira vez negativamente para uma inadimplência próxima de 3%, subiu para 3,5% e nessa temporada de resultados subiu bem mais, inclusive. Quase mais de 200 bips, né, chegando a 5,3%, se não me engano, se não me falha a memória. 5,3% dentro da carteira do Banco do Brasil. Mas quando a gente olha para os dados consolidados do Banco Central, algo que está sendo, acho que, mais importante, inclusive, durante esse período, para quando a gente acompanhar como é que está a tendência do mercado como um todo, essa inadimplência do agronegócio, ela está muito maior, né? Eu acompanhei ali essa última divulgação de dados, essa última bateria de dados do relatório das estatísticas de crédito do Banco Central, e tudo apontava lá para uma inadimplência pessoa física, que é onde está a maior parte dos créditos do agronegócio, né? Próximo, chegando ali a patamar de 10%. Ou seja, o Banco do Brasil ainda, claro, tem uma inadimplência consolidada no agronegócio menor do que essa, porque não só tem pessoa física, tem também pessoa jurídica, pequena e média empresa, empresas grandes, etc. Tem outros clientes ali dentro, mas quando a gente coloca o que está dando problema efetivamente é essa parte ali um pouco mais sensível, né, a esses efeitos. E isso daí acontece porque é uma conjuntura de política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais altos, que pega muito nesse pequeno produtor que tem ali uma margem talvez um pouco mais apertada, né, e tudo mais. Conjuntamente, a gente teve uma queda muito significativa das commodities agrícolas do ano de 2023 para cá, e isso daí também ajudou para que essa inadimplência se tornasse tão evidente. Minha perspectiva, então, é neutra, né? Assim, eu não tenho como fazer traçar um cenário de melhora, a não ser que o setor do agronegócio comece a melhorar efetivamente. E ele ainda não começou. Os preços das commodities continuam baixos, a nossa Selic, por mais que a gente tenha uma perspectiva de início de corte, ainda está em 15%, o que representa um efeito financeiro para essas empresas ainda muito grande. E aí, agora, eu acho que a grande esperança para o setor é entrar nessa... A gente foi publicado agora em outubro, né? Saiu agora em outubro uma nova MP que vai permitir que esses créditos agrícolas sejam renegociados com melhores condições para esses produtores que estavam inadimplentes. E aí
tentar trabalhar com essa base que estava inadimplente, dando eles um pouco mais de fôlego, né, para o futuro. Essas renegociações podem chegar até 9 anos para o seu pagamento, então é uma coisa bem extensa, onde vai dar fôlego para esses produtores, e conjuntamente trabalhar em novas bases, né, trabalhar em safras, quando a gente fala, né, quando a gente fala em safras, tem safras agrícolas, mas também tem safras de créditos, ou seja, são os créditos dos determinados anos, né? Então trabalhar uma nova safra de crédito que seja um pouco mais positiva, mais resiliente. Até a própria administração tentou passar um pouco dessa mensagem nessa teleconferência de resultados, né? O Nicolas, te ouvindo e pensando no futuro da companhia, matéria que saiu há pouco no Portal Exame, mas outros veículos de imprensa também repercutiram. No Banco do Brasil, nada de dividendos extraordinários até 2027. A matéria do Mitchell Diniz, aqui do Portal Exame. O Banco do Brasil, que registrou mais uma forte queda nos lucros trimestrais, só deve discutir a possibilidade de dividendos extraordinários no final do ano que vem. O CFO, o diretor financeiro da empresa, Giovanni Tobias, foi assertivo, aspas, a diretoria vai continuar defendendo o payout de 30%, fecha aspas. O percentual dos lucros que é distribuído aos acionistas foi revisado após os resultados do segundo trimestre por decisão do Conselho de Administração do Banco do Brasil. A redução do payout, explica Tobias, visa recompor o capital principal do banco, aquela parcela de maior qualidade e que é importante para absorver impactos de perdas inesperadas, por exemplo. No terceiro trimestre, esse capital principal estava em 11,6% no BB. Voltando a abrir aspas para o executivo, a gente considera uma área ótima, mas sabemos que 2026 tem desafios regulatórios que vão acabar demandando mais capital, fecha aspas. Portanto, Nicolas, na sua avaliação, para quem entende, para quem gosta, para quem considera Banco do Brasil, pensando do ponto de vista da distribuição de dividendos, a tese fica também menos atrativa a partir de agora? Cara, com certeza fica menos atrativa, justamente porque a minha perspectiva coincide com a da matéria. Eu não imagino o Banco do Brasil pagando dividendos robustos nem em 2026, nem em 2025, nem em 2026, justamente porque a administração deixou bem clara que a recomposição da lucratividade do banco vai ser lenta, né? Eles estão agora, claro, com o ROI bem machucado, né, perto ali da casa dos 8%. É bem negativo, né, esse patamar, e quanto mais tempo ele se mantém assim, pior fica para a tese, né, de uma forma geral, e para a percepção do investidor como um todo. E aí eles pretendem ali, deram como algum tipo de perspectiva, uma cor, não era um guidance, mas era quase que uma cor do que vem para o ano que vem. Eles esperam conseguir melhorar isso para um patamar de, como eles falaram, né, meio 10. Né? Meio 10 é alguma coisa perto de 15%, vamos sugerir isso. 15% ainda é abaixo do que o banco conseguiu performar no seu passado recente, né, quando a ação vigorava ali, subia bastante, performava muito bem, que era acima de 20%, e é abaixo também do que alguns outros pares que a gente vê ali no mercado privado consegue entregar, principalmente ali o caso do Itaú, né? Bradesco, Santander, ainda estão em patamares, estão entregando ROIs inferiores a esses 20%, mais próximos desses 15% aí que eles têm como percepção. Mas sim, imagino que como uma tese de dividendos ainda não parece ser a mais atrativa do mundo. Você teria que aguardar um bom tempo aí, ter uma paciência um pouco maior para conseguir ter dividendos robustos novamente, né? Nicolas, para a gente sair de Banco do Brasil e caminhar aqui para outros ativos, tem duas perguntas. A primeira: esse resultado, o desempenho operacional da empresa, você falou sobre a questão dos juros, sobre a inadimplência da carteira de crédito do banco, sobre a baixa no preço de várias commodities que impactam a vida do produtor lá na ponta final. Esses fatores, de fato, justificam, na sua avaliação, em 100%, esse resultado de Banco do Brasil, que ao longo do ano todo de 2025 apresenta balanços que o mercado contesta no sentido da eficiência operacional, ou a gestão, o management da empresa também tem a sua parcela de responsabilidade nesse cenário no qual está hoje Banco do Brasil? Na minha visão, tem sim uma parcela de responsabilidade, mas não, vamos colocar assim, não aos dias de hoje, ou seja, não foi alguma coisa que eles fizeram hoje que causou essas mazelas
que ela está colhendo, vamos colocar assim hoje. São decisões passadas que, lá na época da concessão dos créditos, foram tomadas e eventualmente, permitiram com que o cenário se tornasse um pouco mais frágil para esse pagamento. O que eu estou me referindo especificamente? É a gestão que define quais vão ser os critérios que vão ser considerados para que o crédito seja concedido. Se ele vai ser concedido um crédito livre ou se ele vai ser concedido com X garantia, ou Y de garantia, ou X mais Y de garantia, com mais ou menos garantias, para que esse crédito, ou para que essa responsabilidade de pagamento, ela se cumpra mais ou menos, né? Então, se lá atrás as requisições, os requisitos para a concessão desse crédito eram mais frágeis, e isso está sendo revisitado agora, né, de forma bem clara pela companhia, eles falam isso de forma muito abertamente, eles estão requisitando mais garantias, estão sendo mais duros na hora da concessão do crédito. Então, por parte, é a responsabilidade da administração, sim. Mas, sim, o fator exógeno, né, que é ali as condições de mercado, claro, que catalisaram com que essa fragilidade se desabrochasse, né? Pensando em trade eleitoral, que é um tema que cada vez mais a audiência aqui do Almoço de Negócios e da TC News considera na sua tomada de decisão. Nicolas, você entende que Banco do Brasil é uma boa? Com certeza vai ser um play importante para eleições. Não posso dizer que é uma boa ou não, porque a gente vai precisar entender como é que vai estar organizado essas eleições ali pela frente, né? Quais vão ser os candidatos, efetivamente, quais vão ser as propostas de cada um deles, especialmente, mas se a gente tem um candidato que é um pouco mais pró-mercado, que é um pouco mais técnico, né, no direcionamento das companhias públicas e etc., com certeza o Banco do Brasil tende a capturar grande parte dessa animação com uma visão um pouco mais pragmática, mais inclusive do que outras companhias públicas. Eu acho que talvez o Banco do Brasil seja o nome mais diretamente beneficiado, porque ela consegue se beneficiar disso num prazo um pouco menor, né? Outras empresas que são mais capital intensivo, que são maiores, que têm ciclos mais longos, né? Elas demoram mais para que isso apareça, né? Efetivamente. Então, talvez o Banco do Brasil seja potencialmente mais beneficiada ou potencialmente a mais prejudicada. Obrigado, viu, Nicolas? Nosso próximo assunto, Banco Inter, senhoras e senhores. A gente vai sair de um bancão. Tem Itaú, Bradesco, Santander que dá para repercutir, mas para a gente focar primeiro nos resultados. Então, o Banco do Brasil reportou seus dados operacionais referentes ao terceiro TRI de 2025 e o mesmo aconteceu com o Banco Inter. É por isso que vamos falar de Inter agora e já fica no radar que Nubank também vai reportar seus dados operacionais, seus números referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2025, mas aí precisa terminar o pregão, tá bom? É depois do fechamento do mercado, aí vem Nubank. Antes de falar de Inter, rapidinho, um olhar lá para os Estados Unidos, porque olha, chicote estrala, tem criança de colo correndo pela sala, senhoras e senhores. Sandra Lacerda me ajuda a monitorar uma queda que, pelo menos na Black Arrow da Nelogica, já é superior a 1% para o S&P 500. Sandra. Acompanhando pelo Investing.com, a queda também é superior a 1%, o S&P 500 recua 1,15% agora, aos 6.772 pontos. Dow Jones recua 0,80%, 47.867 pontos. Para Nasdaq é uma queda de 1,80% aos 22.980 pontos agora. O índice de Small Caps Russell 2000 também recua e recua nesse momento 1,70% aos 2.409 pontos, Vini. Olha a Nasdaq, senhoras e senhores, esse aqui é o gráfico diário de Nasdaq, hein? Perdeu a média móvel de 9, perdeu a média móvel de 21, na verdade a abertura de hoje era justamente uma briga aqui, ó, tá vendo essa linha em branco? Se ir ou não se sustentar acima da média móvel de 21 períodos, que nada, tá indo buscar essa linha em azul, que é a média móvel de 50 períodos no gráfico diário. A gente tá aqui de olho, daqui a pouco o Moisés Beida também vai conversar com a gente a respeito do mercado americano.
e tem traulitada para tudo que é lado, lá no setor de tecnologia dos Estados Unidos. Nvidia cai igual um coco. E S&P renova a mínima intradiária, hein? Olha o S&P na mínima, senhoras e senhores, 6.774 pontos agora. Não é só o S&P não, tá caindo tudo. Quem segura? Help me! Olha o Bitcoin renovando mínima intradiária. Esse Bitcoin, puxa vida, meu. Se a Lua traiu a Joelma, o Bitcoin me traiu. Fui estopado lá no torneio do TC, no simulador do TC. Achei que o Bitcoin ia pra cima hoje. Falei, hoje não tem erro. Hoje o Bit sobe, não importa o que aconteça. Ferro, senhoras e senhores. Tá perto de perder o patamar. Perto não, né? Mas tá lutando aí pra sustentar o patamar de $100 mil. Black Arrow Nelogic aponta Bitcoin em $100.748. E pra você, Sandrinha, não investe em $100.763, um recuo de 0,69%, Vini. É, senhoras e senhores, tá pertinho da mínima. Tudo bem, o Bitcoin é negociado 24/7, todo mundo sabe. Mas considerando as 24 horas da Black Arrow, nós temos a mínima do Bitcoin em 100.702. Cota agora 100.759, 100.748. Ih, senhoras e senhores, ó, deixa eu tirar desse gráfico diário. Deixa eu ir pro gráfico de 5 minutos rapidamente aqui. Olha como tá respeitando a média móvel de 9 períodos, hein? Não rompe nem por decreto a média móvel de 9 períodos desde o meio-dia, desde o meio-dia e 20 o Bitcoin. Aliás, chegou até a se distanciar um pouco dessa média móvel de 9 períodos. Vamos ver se chega um pouquinho mais perto dela. Nos últimos 10 minutos, uma tentativa de repique. Um leve, um repiquezinho. Aqui, senhoras e senhores, estamos de olho no Bitcoin também. Eu ia falar era de Nvidia. Que pancada em Nvidia, hein? Retração de 4% agora. Nvidia perdeu com força o patamar dos $190. Cota $185 agora Nvidia. Marretada para ela, 4% de marcha ré. Queda também de 2,34% para Google. Palantir, hein? Sem pai nem mãe. Cai dia sim, dia também. Ô, Michael Burry! Me adota, Michael Burry. Vamos lá fazer uma grande aposta. 5,38% de marcha ré para Palantir. Na casa de $174. Retração de 4,28% para Intel. Oracle cai também. 3,13% de retração. 2% de queda para Amazon. 3,5% de queda para TSMC. E temos aqui Strategy, antiga MicroStrategy, recuando 3,5% também. Nem o setor financeiro se salva hoje, tá tudo no vermelho, com especial destaque pro JP Morgan. Aí, JP Morgan, fica rebaixando os outros, ó, levou também 1,90% de queda para o JP, $314 para ele, 1,70% de retração pro Goldman Sachs. Vamos continuar falando de banco, mas não é banco gringo não. A gente vai falar de Inter, senhoras e senhores. Bom, bem dizer, tem capital aberto, né, lá nos Estados Unidos, mas é uma empresa brasileira. A gente vai ficar de olho no BDR e NBR32. Sandra Lacerda com os detalhes operacionais da companhia. Banco Inter lucra R$336 milhões no terceiro tri de 2025, com alta de 39% e ROI de 14,2%. Matéria publicada no portal E-Investidor do Estadão e escrita pela Isabela Ortiz, começa dizendo que o Banco Inter divulgou hoje, nessa quinta-feira, os resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025, antes da abertura dos mercados. De acordo com o comunicado, o banco registrou um lucro líquido de R$336 milhões, o que é equivalente a $63,2 milhões no trimestre, já excluindo a participação de minoritários, alta de 38,6% na comparação anual e de 6,7% frente ao trimestre anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, alcançou 14,2%, um avanço de 2,9 pontos percentuais em 12 meses. No mesmo período, o volume de ativos cresceu 31,3%, totalizando R$91,8 bilhões, enquanto o patrimônio líquido avançou 10,6% para R$9,8 bilhões, Vini. Fechado, obrigado, viu, Sandrinha? Olha, Nicolas, eu estava conversando hoje aqui com o Luciano Costa, que é o editor-chefe da Mover, agência de notícias do TC, e falei para ele, olha, o ROI do Inter, se você comparou, falou há pouco, né, do ROI do Banco do Brasil, o ROI do Inter foi melhor, 14,2%, considerando aquela história, né, de um banco digital que tem uma certa dificuldade, ou pelo menos teve, de conseguir rentabilizar a sua operação, agora entrega um ROI de 14,2%, eu achei um ROI interessante. O Luciano falou, é interessante, mas o banco já conseguiu performar melhor em outras oportunidades. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você entende que foi um balanço bom, um balanço razoável ou um balanço ruim de Inter? Por gentileza, Nicolas.
Olha, para mim foi um resultado muito sólido, muito positivo, sim. Tá? Não vejo muitas razões para considerar ele negativo, a não ser que você esteja ali com um pouco mais de pressa para que o banco cresça e não esteja ali satisfeito com a velocidade com que isso esteja acontecendo, né? O banco lá atrás, quando ele passou pela sua grande reestruturação, que foi um episódio marcante para a companhia, né? A gente viu que as ações caíram muito lá depois do ano de 2021. E ele anunciou ali uma grande reestruturação, onde ele setou ali alguns objetivos para a companhia, objetivos de longo prazo. Dentre eles, o ROI era uma das métricas no qual eles gostariam de começar a entregar. Na época, o banco tinha ROI negativo, né? Ele estava focado 100% ali no crescimento da sua base, né? Eu acho que era a métrica que todo mundo olhava ali e basicamente a análise parava por ali. Número de clientes, crescimento do número de clientes, principalidade desses clientes e quase que era a análise parava por ali. Por quê? O banco ainda não tinha objetivo, né, de rentabilizar a sua base, nada disso. Isso daí eram efeitos posteriores. Ele conseguiu cresceu de forma relativamente desordenada. E quando foi o início, né, foi a hora de começar a fazer essa transição de um banco de crescimento, quase que uma startup, para um banco mais tradicional, ela teve ali grandes desafios, enfrentou grandes desafios. Fez um plano de reestruturação, anunciou um plano 60-30-30, né, o plano que está em vigor até hoje, e aparece em praticamente todas as apresentações, é comentado em praticamente todas as apresentações da companhia, e ele está em sequência, né? Ele está avançando, e ele está avançando de forma consistente. O plano, quando ele foi anunciado, se não me engano, no ano de 2022 ou 23, tá? Se não me falha a memória, ou um ou outro, tá? Peço desculpa aí, mas esse não é no final de 22, é o início de 23. Quando eles anunciaram esse plano, eles tinham como em vista, né, como uma aspiração, conseguir entregá-lo no ano de 2027. Né? E o que está acontecendo agora é que as pessoas já estão conseguindo enxergar que, apesar de ele já estar mais ou menos na metade desse plano, né, a segunda metade ela é muito mais doída, né, ela é muito mais difícil do que a primeira metade. Porque a primeira metade, quando você tem ROI zero, né, para você chegar ali nos primeiros 10% de ROI ou nos primeiros 15% de ROI, você tem alguma gordura ali para queimar, é um primeiro passo mais fácil. O segundo metade, né, onde você tem que atingir um nível de eficiência altíssimo para conseguir entregar ROIs superiores a esse, você tem que atingir níveis de eficiência operacional altíssimos para entregar um próprio índice de eficiência de 30%. Ela é um passo mais difícil e, por consequência, eu não imagino, pelo menos nas minhas perspectivas, que aquele deadline de 2027, aquela aspiração de 2027, vai conseguir acontecer. Mas só o fato de trimestre após trimestre a companhia estar consistentemente entregando melhorias nessa direção, isso é muito positivo. E nos últimos trimestres, inclusive, onde eu achava que seria talvez uma das maiores dificuldades para a companhia conseguir galgar daqui em diante, que era a melhoria do índice de eficiência, justamente, foi muito positivo, né? Eles deram um passo muito grande nesse trimestre. Eu imaginava que esse daí seria uma dessas grandes métricas, né, que envolvem o plano, que é índice de eficiência, ROI e base de cliente, né? Esse índice de eficiência ele seria o mais demorado, né, para conseguir aparecer, mas mesmo assim, por mais que seja difícil, eles conseguiram dar um passo importante nesse trimestre, reduziram ali perto de 48% o índice de eficiência para 45%. E nesse índice, né, quanto menor, melhor. Inclusive, o plano é conseguir chegar lá nos 30%. Um índice um pouco mais próximo ali de como operam os bancos digitais. O Nubank, inclusive, opera bem abaixo desses 30%. Inclusive. Mas é isso. Eu achei bem positivo. Todas as grandes métricas no qual envolvem esse plano de reestruturação da companhia, ela está conseguindo avançar. Calha ali agora a entender o pace, se isso satisfaz ou não os investidores, a velocidade com que isso está acontecendo. Você tem boa memória, viu, Nicolas? O plano do Inter foi anunciado no início de 2023, comecinho de 23. E qual é o plano? É aquele plano 60-30-30, que na prática significa atingir 60 milhões de clientes até o fim de 2027, um índice de eficiência de 30% e um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, de 30% também. Então, o Banco Inter colocou essa meta para si
sempre que falar de Banco Inter, resultado, temporada de balanço, você tem que se lembrar de 60-30-30, porque esse é o plano da empresa até 2027. Você ouviu o Nicolas falando que a empresa de fato caminha nesse sentido. O objetivo é ROI de 30%. Nesse terceiro TRI, o ROI veio em 14,2%. Então tá caminhando para chegar nessa meta, tá bom? Nicolas, eu quero agradecer muito aqui a sua participação. Obrigado por estar junto com a gente. Nossa audiência gosta muito do setor financeiro. Espero que a gente consiga conversar em outras oportunidades. Agradeço também muito a assessoria, o pessoal da TM que nos ajudou aqui, conversou muito com o Lucas Wood, nosso produtor, para tirar essa conversa do papel. Foi muito legal, espero que você tenha gostado também da experiência e até uma próxima, viu, Nicolas? Fico à disposição. Um grande abraço, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre financeiras, outras empresas também. Fico à disposição. Um grande abraço.